A gente então vai falar sobre o Helios 3, que é um laser de Q-switch, comprimento de onda 1064, 532, é um laser nanosegundo. É um aparelho que é 220, liga no botãozinho aqui atrás, depois de ligado na tomada, ele vai ficar vermelho. Depois que liga atrás, gira a chavinha, ele já vai ligar, reconhecer a tela e aparecer a imagem na tela também. Se esse botão tiver apertado, ele não vai ligar, ele vai ficar travado, que é um botão de emergência. Então, às vezes no transporte, se isso pressionou, apertou, ele não vai ligar. Se ele estiver solto, aí a gente consegue ligar. O Helios compõe 4 ponteiras e as ponteiras ficam fechadas e organizadas nessa gaveta, quando não estão sendo utilizadas na máquina. Tá. O braço, quando ele não está sendo utilizado, ele está dessa forma repousando no braço, nesse dispositivo. E aqui ele fica com essa parte da ponteira apoiada nesse braço, tá? Para trocar a ponteira, eu preciso desconectar esse cabo e desrosquear a ponteira nessa parte prateada que tem esse detalhe. Então, para soltar a ponteira dessa forma e para conectar a mesma coisa. Rosqueio nessa parte prateada e encaixo esse cabo com a flechinha para fora nessa direção desse prateado, ok? E aqui ela está repousando. O Helios, ele é um aparelho de uma empresa chamada Laser Optec, é uma empresa sul-coreana, e essa empresa, ela tem como principal objetivo fazer lasers muito robustos, muito potentes. Então, alguns diferenciais que a gente vai falar sobre o Helios, sobre esse laser de Q-switch, fala dessa diferença do equipamento, deixando o equipamento com uma potência muito grande, com melhores resultados, menor downtime para o nosso paciente e um laser que permite você transportar, se precisar, de uma clínica para outra, de uma sala para outra, ou até de funcionar 24 horas. Se a médica, né, a clínica tem demanda para o laser ficar aberto, né, funcionando 24 horas, o Helios comporta isso. Ele é um laser que consegue ficar em funcionamento durante um dia inteiro, com um paciente atrás do outro. Então, o Helios, por ser um laser de Q-switch, a gente tem umas vantagens como substituição de uma luz pulsada, pode ser aplicado em qualquer fototipo de pele, então fototipos até 6 a gente consegue fazer tratamento com ele, e é um laser que não tem consumível. Então, os disparos, nenhuma ponteira é preciso ser trocada para fazer o tratamento dos pacientes. Então, ele não tem consumível. A primeira vantagem do Helios é que a gente tem a possibilidade de ter o fracionamento das ponteiras, do comprimento de onda. Então, a gente tem o fracionamento da ponteira 1064 e o fracionamento da ponteira 532. Ele é o primeiro laser com essa opção de fracionamento na ponteira. Isso permite que a sessão seja mais confortável para o nosso paciente e o downtime seja muito menor, porque você tem pele íntegra no meio desses feixes que penetram na pele para recuperar, para esse pós ser mais tranquilo. Então, o primeiro diferencial são ponteiras separadas, fracionadas para o Helios. Outra vantagem, outro fator de segurança do Helios é o sistema de RTP, que seria o pulso duplo gêmeo. Então, existem outras máquinas no mercado, o pulso duplo, porém a do Helios, esse pulso duplo, ele é gêmeo, ele é idêntico. Então, isso deixa a gente mais seguro na hora da aplicação, porque não existe pico de potência, esse disparo, ele é quebrado, a potência, mas é uma potência quebrada igualmente, né, como gêmeo mesmo. E você tem menos risco de cicatrização, de hiperpigmentação pós-inflamatória. Todos esses fatores de segurança, como o fracionamento, como o RTP, permite que a gente consiga usar mais em potência. Então, com o Helios, a gente sempre consegue fazer melhores e maiores potências, porque eu uso esses fatores de segurança. Voltando a falar um pouquinho do fracionamento, outra diferença é que o fracionamento ele não é por lente. Então, quando a gente fala de alguns lasers no mercado fracionados, a gente fala em lentes, né, as microlens,
que faz o fracionamento, diferente do sistema do Helios, que esse laser sai fracionado já para a ponteira. Isso permite que a nossa sessão também seja muito mais confortável para o paciente, muito mais homogênea, também com menor risco de cicatrização ou hiperpigmentação. Como eu havia falado que o Helios é um laser muito robusto e com uma durabilidade, se você precisar ficar ligado 24 horas na clínica, isso acontece por dois componentes, que é o Telescope Resonator, que é uma marca registrada da Laser Optec, e pelas lentes de compensação térmica. Então, são componentes que permitem que o Helios fique ligado 24 horas ou quanto precisar a clínica, o quanto tiver de demanda para o paciente, para fazer o paciente. A gente também já comentou que não é um laser, não é um aparelho que tem consumível, mas como todo laser, existe uma troca de lâmpadas, só que o Helios são apenas 2 lâmpadas que duram até 5 milhões de disparos. Então, outras máquinas no mercado, normalmente são 4 lâmpadas e às vezes a durabilidade é até menor do que 5 milhões de disparos. Então, é mais uma vantagem também, que as lâmpadas têm uma durabilidade boa, né, de 5 milhões, e são só 2 que precisa trocar, atingindo essa vida útil. Outro diferencial do Helios é que eu tenho um modo também na máquina não Q-Switch. Então, ela é uma máquina Q-Switch, é uma máquina de nanosegundo, mas existe a possibilidade de eu fazer alguns tratamentos, né? Existem algumas indicações e eu consigo fazer isso com Helios usando o modo não Q-Switch, que é o modo Free Running. É um modo de pulso quase longo, é um modo que tem o efeito térmico, né? Ele já tem um pouquinho mais de efeito de calor e que tem excelentes resultados para eritema difuso, rosácea, estímulo de colágeno, poros, rejuvenescimento. Então eu tenho essa possibilidade de eu trabalhar com Helios no modo Q-Switch e no modo não Q-Switch. Ele é um aparelho que faz a fototermólise seletiva, então por ele ser no segundo, por ele ser muito rápido, ele vai direto no alvo, sem causar dano no tecido adjacente. Então ele tem essa questão da fototermólise seletiva e a questão do fotoacústico. Então quando ele atinge o alvo, o pigmento, ele tem um barulho fotoacústico muito importante. Isso é uma característica também do Helios, porque ele tem a tecnologia Burst, que ele faz o cruzamento de 2 ondas quando encontra o pigmento. Então uma onda vai, a outra volta, elas se encontram e faz essa tecnologia Burst, que é esse barulho fotoacústico, que é esse sinal, esse barulho importante na hora que a gente está fazendo a sessão. Então, um dos endpoints que a gente precisa, trabalhando com laser Q-Switch, é a questão do barulho fotoacústico. E isso é muito evidente, muito claro no Helios, por causa dessa tecnologia Burst. A indicação do Helios para fazer todos os tratamentos de lesões pigmentadas. Então, super indicação, remoção de tatuagem, tanto colorida como preta e marrom, onicomicose, melasma, hiperpigmentação pós-inflamatória, nevo de ota, rejuvenescimento, colágeno, poros dilatados, melanose com ceratose, melanose senil, melanose solar, melanoses escuras e melanoses claras também. Então, todas essas lesões pigmentadas, todas essas indicações a gente consegue fazer com Helios e também o diferencial do Carbon Peel. Então, poder fazer um laser, um peeling a laser. Então, a gente passa uma pasta de carvão no rosto da paciente e remove isso com laser, promovendo depois de uns 2, 3 dias uma descamação. Então, todas essas indicações eu consigo fazer com Helios. A ponteira Black é chamada de ponteira Zoom. Ela tem os 2 comprimentos de onda. Então, é a única ponteira da máquina que tem os 2 comprimentos de onda, 1064 e 532. Essa ponteira a gente usa basicamente para remoção de tatuagem e onicomicose. Remoção de tatuagem, 1064 para tatuagens escuras, pretas e marrons, e 532 para remoção de tatuagens coloridas, vermelho, laranja, amarelo e também verde e azul. Obviamente que é um comprimento de onda que reconhece por último esses tons de azul e verde, mas ela consegue clarear esse tipo de tom de cor também de tatuagem. Aqui na ponteira eu tenho como selecionar o spot que eu vou utilizar. Então, se eu vou fazer uma região, uma tatuagem pequena, se eu vou fazer uma micropigmentação de sobrancelha, se eu vou fazer uma tatuagem maior, eu tenho como selecionar o spot. E uma das vantagens é que eu tenho um spot de 1
até 6 e 7. Outra ponteira, que 1064, que é azul, que é a colimada, que é o nome da ponteira, a gente tem um spot de 8, então é o maior spot da máquina e o maior spot do mercado também, falando em laser de Q-Switch. Então aqui eu seleciono a ponteira que eu vou utilizar, quando eu conecto a tela já reconhece a ponteira que eu selecionei, posso selecionar na ponteira o spot que eu vou utilizar e automaticamente na tela esse spot também vai reconhecer, eu não preciso selecionar também na tela. O que eu preciso selecionar na tela? Que é touch. 1064 ou 532, qual é o comprimento de onda que eu vou utilizar? Eu tenho aqui a repetição, que vai até 10 Hz, é uma velocidade também boa, uma velocidade rápida, uma das maiores velocidades também, falando em laser de Q-Switch. E aqui eu mexo em energia. A fluência eu não preciso mexer, ela é automática. Então, energia eu seleciono para cima, para baixo. Na hora que eu tiver escolhido já o parâmetro, eu tenho como começar a minha sessão. É só colocar no Red, nesse botão. Nesse compartimento da tela, a gente vai perceber que ele vai mostrar para mim o número de disparos que foi utilizado na sessão. Então, se eu quiser controlar o número de disparos, é nesse campo na tela que eu vou observar. Quando a gente fala de remoção de tatuagem, um spot que eu utilizo bastante para fazer tatuagens escuras é o spot 5, é um spot bom, que não concentra tanta energia, não deixa a sessão tão forte, mas também não tão fraca. E eu começo normalmente com uma energia de 280 a 300 milijoules mais ou menos. Quando a gente fala de tatuagem colorida, no 532, um spot 4 é um spot bom. E a gente começa a fazer a primeira sessão com 180, 200 milijoules mais ou menos. As sessões de tatuagem é uma indicação que é preciso usar a pomada anestésica. Então, a gente pede para o paciente chegar antes na clínica, ficar meia hora, 40 minutos com uma pomada anestésica, limpo bem essa pomada, removo bem essa pomada e dou início à sessão da remoção. O intervalo entre as sessões, normalmente de 30 a 35 dias. Quando a gente já está no processo final, aquela tatuagem que está mais clarinha, eu já consigo dar um intervalo mais ou menos de 60 dias para esperar ela ter o resultado da última sessão. Eu tenho como selecionar o modo Free Running na tela, então só apertar o botão FR, que aí a gente já está no modo não Q-Switch, a gente já está no modo Free Running. E aqui seria a alternativa, né, se eu precisar trabalhar no modo RTP, que é aquele modo de pulso duplo gêmeo, aquele modo de pulso idêntico. Então, se eu quero usar mais energia, se eu pego um fototipo mais alto para trabalhar, eu quero mais um fator de segurança, então é importante eu trabalhar em RTP, tanto no 1064 quanto no 532, ok? Outra indicação com a ponteira preta seria então a onicomicose, que é interessante a gente trabalhar com o 1064 numa forma colimada. E como eu tenho a possibilidade de escolher o spot, um spot que é muito utilizado em onicomicose é o spot 3. É um número bom para a gente conseguir trabalhar a unha e a matriz da unha. E eu posso fazer duas passadas. Eu posso fazer uma passada no modo Free Running e uma passada no modo 1064, que é Switch. Então seriam na verdade, dois modos para passar. Eu tenho que passar até a paciente referir que sentiu bastante calor. Quando ela referir esse calor, eu paro, aplico uma outra vez, aplico outra vez, ou seja, eu aplico 3 vezes, aí mudo o modo e vou fazer mais 3 passadas novamente. Então, continuando a falar da onicomicose, a gente utiliza bastante o spot 3 e uma energia interessante para começar é 700, que eu posso passar na unha, e 550, que eu posso passar mais próximo à cutícula, à matriz dessa unha. Okay? Então, a ponteira verde é a ponteira fracionada 532 para indicações de melanose, melanose clara, melanose escura e melanose com ceratose. Essa ponteira, ela tem um spot fixo, é um spot quadradinho, 4x4, e ela vai entrar de forma fracionada na pele. Então, ela é bem confortável para o paciente tolerar, não é preciso pomada anestésica e o downtime é muito menor também. Rapidamente a pessoa consegue recuperar.
A gente pode até fazer em pacientes orientais, pacientes fototipo mais alto, porque o risco de hiperpigmentação por ela ser fracionada é menor também. Quando eu encaixar a ponteira, automaticamente ela aparece na tela, ela reconhece a ponteira. E eu não tenho nem como selecionar a 1064, porque essa ponteira é 532. Se vocês observarem, então, o spot ele é 4x4, ele é um spot quadradinho. Então, o spot dela é quadrado, 4x4, fracionada. Eu tenho também como utilizar a repetição, mas se eu quiser ir lesão por lesão, bem pontual, eu também tenho um modo de single pulse. Então, a cada disparo que eu dou no pedal, então o disparo é no meu pedal, cada pisada que eu der no pedal, ele vai fazer o disparo na minha lesão. E eu tenho como estaquear. Então, se eu tenho uma lesão, um fototipo de pele seguro, e eu tenho uma lesão que eu preciso ser um pouquinho mais agressiva, eu dou um disparo, giro um pouquinho o fracionamento e dou outro disparo em cima. Então, eu tenho como fazer um estaqueamento nessas melanoses. Normalmente, com essa ponteira, eu consigo trabalhar num parâmetro de 160 até 220, 240 milijoules mais ou menos. Quando a melanose é muito escura, eu começo com uma energia mais baixa. Quando ela é mais clara, eu consigo usar um pouquinho mais em potência. Quando eu trabalho melanose e eu faço essa parte de escurecimento, acinzentamento e frost da melanose, eu preciso que essa melanose crie a casquinha, essa casquinha caia, para daí avaliar se a paciente precisa de uma outra sessão. Então, as indicações de tratamento de melanose são mensais, com intervalo então de 30 a 35 dias também. Então, se eu precisar trabalhar mais delicado essa melanose com diversos tamanhos, eu tenho como trabalhar com a ponteira black, que é a ponteira azul. Então, para trabalhar a melanose com a ponteira preta, eu vou selecionar o 532, vou selecionar o spot que eu quero, e aí vai depender do tamanho da lesão, se eu quero alguma coisa bem pequenininha, pontual, ou se eu quero trabalhar uma lesão um pouquinho maior. Então, eu tenho como selecionar o tamanho desse spot para adequar o tamanho da lesão que a paciente tem. E aí eu já começo a falar em parâmetros menores, eu começo a falar em 100 até uns 160 milijoules mais ou menos. Quando eu trabalho melanose, eu sempre busco o frost ou o escurecimento, o acinzentamento dessa melanose. Na fracionada, esse frost ele é muito delicado, ele é muito pouquinho. Quando eu trabalho com a colimada, eu já tenho um frost mais importante, eu já tenho um pós mais agressivo, um pós mais importante também. Então, é importante que seja um fototipo seguro, é importante que seja uma pele mais forte, mais resistente. Então, uma pele mais delicada, o pós pode ser um pouco mais agressivo com essa ponteira. Agora, a gente vai falar da ponteira fracionada, 1064, que é a ponteira vermelha. Essa ponteira 1064, a gente vai utilizar muito para rejuvenescimento, para colágeno, para poros, para clareamento de olheiras, para clareamento de áreas escuras como virilha, axila, para hiperpigmentação pós-inflamatória, para nevo de Ota, para melasma. Então, todas essas indicações eu consigo fazer com a 1064 fracionada. O fracionamento é seguro para trabalhar, então eu fico tranquila em trabalhar um melasma ou um fototipo mais alto com essa ponteira. É uma ponteira que, se eu precisar trabalhar também uma hiperpigmentação pós-inflamatória, também me permite trabalhar com segurança. E além dela ser fracionada, de eu já ter esse componente de segurança, eu posso tornar ela mais segura ainda trabalhando no modo RTP. Então, no modo RTP, é aquele modo que a gente, né, o modo de pulso duplo gêmeo. Ele é mais seguro para trabalhar. Então, se eu precisar trabalhar todas essas indicações com mais segurança, eu seleciono também o RTP. Por ser uma ponteira que é 1064, se eu precisar selecionar o 532, eu não consigo. Ela só vai entrar mesmo em 1064. Se eu precisar trabalhar um eritema difuso, ou até fazer um rejuvenescimento, fazendo duas passadas, fazendo a passada do Q-Switch e a passada no modo não Q-Switch, eu também consigo. Então, se eu selecionar 1064 na tela, eu estou trabalhando no modo Q-Switch. Eu vou fazer mais ou menos para um rejuvenescimento, 4.000 disparos para um full face, 2.000 disparos para cada M-face. Eu faço esses 2.000 disparos e logo na sequência eu trabalho no modo free running, que é o modo não Q-Switch, que tem efeito térmico. E eu vou fazer 3 passadas, na horizontal, na vertical e na diagonal.
todas as regiões do rosto da paciente. Então, eu fazendo essas 2 passadas, eu trabalho super bem, super uniforme, rejuvenescimento, poros, colágenos, estímulo de colágeno e também a questão de eritema difuso, se precisar. O spot também é fixo, ele é 5x5, é um quadradinho. A repetição também posso chegar até 10. Os parâmetros normalmente começam em 600 milijoules, mais ou menos, e pode chegar até 2000, sendo uma energia, na verdade, aqui muito alta. A gente trabalha bastante com 700 e 1000, 1100 mais ou menos milijoules. E se eu trabalhar no modo free running, eu já falo num parâmetro mais alto, porque aí eu já estou falando num pulso quase longo. Então, eu consigo trabalhar aqui em 2.500 milijoules, mais ou menos. É um parâmetro bom que a gente utiliza bastante para face. As indicações com essa ponteira normalmente são semanais, porque elas não têm nenhum pós, não tem downtime, a sessão é muito tranquila, às vezes levemente eritema, que vai causar. Então, são indicações que podem ser feitas semanalmente. Então, quando eu falo de rejuvenescimento, eu posso tratar a paciente durante um mês, durante umas 4 semanas. Quando eu falo de melasma, eu posso chegar até umas 8 aplicações, mais ou menos. Sempre com esse intervalo de semanal ou quinzenal, porque a minha paciente não vai apresentar pós nenhum, ok? Então, quando eu seleciono o parâmetro, eu vou escolher o modo de velocidade, que eu vou fazer o disparo. Ele está em stand-by, então se eu apertar o pedal, ele não vai disparar. E aí eu coloco em red, ele está pronto para disparar. Então, eu pressiono o pedal e em movimento vou fazendo a sessão no rosto, no colo, onde eu precisar na pessoa. Sempre movimentando, sempre em movimento, né? A ponteira sempre em movimento, nunca parada. Se eu precisar fazer o single pulse, então a cada disparo que eu precisar, eu preciso apertar o pedal. Então, aqui eu disparei, agora parou. Aqui eu disparei de novo. Então, a cada pressionada no pedal, sai e libera o meu disparo. Então, esse seria o modo single pulse. Por último, a gente tem a ponteira azul, que é a ponteira colimada, 1064, tá? Se eu precisar, então, selecionar aqui 532, ela não entra, porque ela é 1064. É o spot maior da máquina, um spot 8. Então, para fazer rosto, ela faz uma varredura muito bem, muito rápida. Velocidade também até em 10 Hz. E potência até 1.300 milijoules. Normalmente a ponteira que a gente usa para fazer o Carbon Peel. O Carbon Peel, então, a gente prepara uma pasta de carvão com água destilada, coloca no rosto do paciente, essa máscara fica bem preta, bem escura, espera secar por 10 minutos e eu removo passando com laser e removendo esse laser. Precisa fazer 2 passadas. A primeira passada é no modo free running, é no modo não que switch, e a segunda passada é no modo 1064, mais ou menos em 600 milijoules, 600 ou 650 milijoules. Então eu faço essas 2 passadas, com isso ele vai agir com esse pigmento do carvão e ele vai remover. Então no final da sessão o rosto da pessoa está limpo, está sem nenhum resquício do carvão. É calor, a paciente sente quente, sente calor, pode ficar um eritema ainda no dia e depois de 2, 3 dias promove a descamação para uma renovação celular. Então, se eu também precisar indicar um tratamento de rejuvenescimento, poros, renovação celular, é uma ótima indicação também fazer o Carbon Peel. E o Carbon Peel a gente consegue fazer indicação a cada 15, 20 dias mais ou menos. Um protocolo que é muito utilizado hoje com as dermatologistas é, para tratamento de mancha, utilizar os 2 comprimentos de onda. Então, eu utilizo o 1064 primeiro, fazendo uma varredura, para fazer um clareamento geral e pegar pigmento que é um pouco mais profundo. E, na sequência, eu passo o 532 em melanoses mais superficiais, em melanoses senis ou melanoses solares. Então, para um resultado de clareamento de mancha, fazer a associação desses 2 comprimentos de onda é bem interessante.